Olá a todos e todas que aqui nos acompanham. Eu me chamo Eduardo, estou aqui em nome de todo o nosso grupo, indo apresentar nosso trabalho final na disciplina de Economia Rural da URGS, que realizamos um projeto de extensão com a elaboração de cartilhas e planilhas sobre biodigestores e painéis solares para produtores, principalmente pequenos produtores, terem acesso às principais informações pertinentes quanto a essas duas soluções agrícolas, assim como uma planilha para cálculo da viabilidade econômica do investimento, da implementação dessas duas soluções. Junto a mim nesse grupo estão o Gustavo, o Jordan, o Lorenzo, o Thiago e o Wallace. Vamos dar início então. Aqui nós iremos apresentar em formato de slides, mas as cartilhas irão aparecer posteriormente também, por questões realmente de facilidade de visualização. O nosso projeto ele busca apresentar em uma só plataforma tudo aquilo que o pequeno produtor precisa saber sobre essas soluções, tanto biodigestores como painéis solares. Então, nós escolhemos fazer essa cartilha informativa, contendo informações sobre o que é aquela solução, quais os benefícios dela para a propriedade, as linhas de crédito que o produtor pode vir a tomar para facilitar o investimento e, no final, uma planilha específica para cada uma desses produtos, a fim de que o produtor possa, com as suas informações da sua propriedade, ter uma ideia de alguns indicadores de quanto tempo será necessário para que o investimento em biodigestores ou painéis solares se pague, ou até mesmo qual o tamanho de biodigestor ou o tamanho de painel solar que ele precisa ter para chegar a uma determinada quantidade de área que ele precisa. Aqui nós trazemos então primeiramente o que são os biodigestores, né? Que ele é todo um sistema, um aparato para tratar resíduos orgânicos que são gerados, né, nas propriedades rurais. Aí, principalmente, o nosso foco era de animais de grande porte, médio, como gado ou até mesmo suínos, que são animais que geram uma grande quantidade de biomassa diária e que, por vezes, não são bem tratados pelos produtores rurais, sendo descartados na natureza. Só que aqui o biodigestor ele é um sistema em que, através da decomposição com bactérias anaeróbias, ou seja, na ausência de oxigênio, ele consegue transformar essa biomassa em biogás e biofertilizante, ou seja, o resíduo que não seria aproveitado, que seria descartado incorretamente pelo produtor, ele pode aqui entrar como uma solução que vai economizar, né, nos fertilizantes, assim como fornecer uma alternativa ao gás de cozinha, que no caso é o biogás. Então, são duas soluções em uma que o biodigestor traz para os produtores, apesar de ele não é tão conhecido assim, mas que é uma ótima solução. Além dessa redução de custos, né, obviamente, com a maior possibilidade de utilização de fertilizantes, o produtor terá uma melhor produtividade em seu solo, seja tanto produção de soja ou outros grãos, como até mesmo da pastagem que ele usa para alimentar seus animais. Aqui nós temos para biodigestores diferentes, né, linhas de crédito, algumas delas específicas mais para biodigestores, outras mais para soluções agrícolas focadas, né, na sustentabilidade. São elas o Pronaf Bioeconomia ou também o Renovagro, uma linha do BNDES. E aqui nós traremos também mais detalhes na cartilha, que veremos posteriormente com mais detalhes ali, e que, enfim, são para os pequenos produtores, principalmente, aí conseguirem financiar, né, o investimento nos biodigestores, porque mesmo que ele tenha uma boa rentabilidade, dependendo do seu tamanho, é sempre importante, às vezes, ter uma taxa melhor para fazer o investimento. Aqui, então, nós podemos ver como ficou a cartilha final, trazendo aí as informações que já comentei anteriormente no slide, né, do que são os biodigestores, explicando para o produtor o que é essa ferramenta que ele talvez possa acabar vindo a implementar, né, na sua propriedade, e também quais os benefícios que isso vai trazer para a produção dele, para a sua propriedade,
em que ele vai poder abandonar um pouco esse descarte, às vezes indevido, sem um destino correto, para ele ainda aproveitar esses resíduos da maneira correta. Aqui trazendo então um pouco das duas linhas de crédito, do Renovagro e o Pronaf Bioeconomia, trazendo aí as condições que elas têm para os pequenos produtores, e também aqui no final um link que levará a planilha que depois iremos apresentar, o meu colega vai apresentar para nós, de que o produtor ele vai conseguir colocar ali os seus dados e a planilha vai entregar para ele de maneira bem fácil, bem interativa, ali alguns indicadores financeiros, né, que também estão explicados ali na apresentação da planilha, assim como algumas informações do quanto de biomassa gerada e outras informações. Na mesma linha que os biodigestores, nós também fizemos em complementariedade ou também até como uma alternativa a questão ali dos painéis solares, que é uma outra solução um pouco mais popular pelo seu uso não só no ponto de vista agrário, rural, mas também urbano, que são os painéis solares, que eles têm aí uma maior presença no mercado, mais empresas, e que também podem servir principalmente aí para os produtores que produzem leite ou outros tipos de produção que envolvem bastante uso de energia elétrica, de uma maneira mais limpa e também mais segura e de menor custo para ele, para produzir sua própria energia e assim ter sempre aí à disposição, mesmo que falte luz na rede ou etc. Então aqui a gente traz também o que são esses painéis solares, o que eles trazem para a propriedade, né? Que eles trazem uma agregação de valor, por ser, enfim, uma questão bem moderna, que tem grande durabilidade e que vai reduzir aí em praticamente 90% a 95% a conta de luz mensal do produtor. Os painéis solares, eles têm muitas linhas de crédito, tanto em bancos públicos como privados, porque realmente, como eu comentei, são soluções aí mais difundidas no mercado. Então nós temos soluções na Caixa, soluções no Banco do Brasil e também algumas outras opções aí, tanto em bancos privados, como o Itaú, cooperativa como o Sicredi, ou também algumas linhas do BNDES, ali algumas como o Pronaf Bioeconomia, que também serve para os biodigestores, mas aqui algumas outras como o Silfiname, Baixo Carbono ou o Inovagro, que também são todas elas que trazem taxas de juros mais baixas para o produtor e facilitam o investimento dele. A seguir, então, temos aqui os painéis solares, né, a cartilha que nós realizamos, explicando como eles funcionam, para que eles servem, trazendo aí os benefícios para a produção e a propriedade, porque nós temos dados, né, de que a instalação de painéis solares vai aumentar o valor da propriedade do produtor rural. E, além disso, os painéis solares eles têm essa grande durabilidade, apesar de ser um investimento grande no início, eles têm 25 anos, mais ou menos, produzindo até 80% da sua capacidade inicial instalada, e também a sua manutenção e limpeza é bem fácil. E, é claro, tanto para produtores rurais como para questão urbana, ele é uma fonte limpa e renovável de energia, que é bem importante, principalmente no contexto atual, seguirmos com a utilização. Ali novamente trazendo então as linhas de crédito, que são várias, né, como eu havia citado, e por fim o link da planilha para o pequeno produtor poder acessar e novamente fazer um cálculo aí da viabilidade econômica, trazendo aí informações de alguns indicadores, como o payback, TIR, com os inputs que ele colocará, né, de tamanho da propriedade ou o quanto tempo de luz solar incide sobre o local que ele planeja instalar esses painéis solares. Por fim, agora vamos seguir novamente com a apresentação da planilha de viabilidade para os painéis solares. Vamos nessa. Olá, eu me chamo Gustavo e eu vou continuar a apresentação do nosso trabalho, como disse o colega Eduardo. Focarei na parte das planilhas, apresentando primeiro a visão do produtor, dividida em instruções e na calculadora per se, onde o produtor consegue, ao colocar seus dados, receber uma resposta em termos de análise de viabilidade econômica e, posteriormente,
me debruçando um pouco mais sobre os dados que foram usados para a fabricação da planilha, né, em planilhas ocultas que calculam o resultado que aparece para o produtor. Vamos começar falando sobre a planilha de instruções. Essa planilha é igual tanto para os biodigestores quanto para os painéis solares. O intuito aqui é apenas orientar o produtor para melhor utilizar a planilha seguinte, a planilha calculadora. É com essa planilha que ele se depara assim que ele clica no link para abrir a planilha. Tá? Aqui a ideia é orientar onde o produtor vai achar a planilha calculadora, onde ele vai colocar as informações sobre a sua propriedade, sobre o seu caso específico e onde ele verá os resultados. Além disso, possui uma legenda, um significado das principais demonstrações financeiras que pode ser que o produtor não saiba o significado. E por fim, é claro, um disclaimer sobre possíveis imprecisões, uma vez que para a planilha ser desenvolvida para pequenos produtores no geral, foi preciso usar alguns dados de preço médio que podem não ser aplicáveis a um pequeno produtor, a um caso concreto, específico. Vamos enfim começar agora com a parte da calculadora. Aqui na planilha de biodigestores nós temos a calculadora dividida em 4 partes. As premissas de produção, onde o produtor irá informar a cultura, que pode ser gado, bovino, suíno ou aves, o tipo de produção, que vai variar de acordo com o tipo de cultura escolhida. Por exemplo, a produção bovina vai variar tanto entre semi-confinado e confinado, ou de produção leiteira e gado para corte. E cada uma das culturas terá a sua especificidade. E por fim, é claro, o número de animais. Essas informações são especialmente importantes para sabermos o tamanho do biodigestor que será necessário e a quantidade de biogás que será produzido com a biomassa gerada por tais animais. Depois, o produtor irá informar as premissas de financiamento, se ele vai usar capital próprio ou se ele precisará de alguma linha de financiamento que aparece inclusive nas nossas cartilhas. Se sim, ele irá preencher qual linha de crédito foi escolhida e colocaremos as condições, preenchidas automáticas ou pelo próprio produtor. Por fim, o produtor verá o resultado tanto do tamanho do biodigestor que seria necessário, a quantidade de economia e algumas demonstrações financeiras como PLR, TIR e Payback na parte de resultados. E por fim, ele conseguirá ver o fluxo de caixa esperado, o quanto ele terá que desembolsar e o quanto ele terá de retorno a cada ano. Por fim, na planilha de biodigestores temos ainda mais 2 planilhas ocultas, a planilha Assumptions e a planilha Build-Up. Primeiro, a planilha Assumptions. Aqui a gente mostra todos os dados médios que foram usados de preços, de eficiência, para trazer o resultado que vai ser devolvido na planilha calculadora na parte de resultados. Por exemplo, aqui nós conseguimos ver o preço médio do biogás e dos biofertilizantes, que vai ser o retorno que o produtor vai ter do seu investimento, além das condições que foram utilizadas para cada linha de crédito, né, taxa de juros, prazo, valor financiado, essas coisas. Tá? Além disso, a gente conseguiu colocar segregado cada tipo de cultura e cada tipo de criação, o quanto por quilo animal dia que ela produz de biomassa, que também é importantíssimo para saber o quanto que a biomassa vai gerar e de qual é o tamanho do biodigestor que o produtor vai precisar, certo? E por fim, temos a planilha Build-Up, que vai entregar alguns indicadores de viabilidade econômica e especialmente o fluxo de caixa projetado, certo? Essa é uma parte mais matemática que se estende por várias colunas. Tanto essas 2 planilhas vão ter suas versões com leves modificações na parte dos painéis solares que eu já vou apresentar. Agora podemos entrar no caso específico das planilhas de painéis solares. Aqui nós temos uma planilha bem similar à planilha de biodigestores, porém, em geral, é uma planilha mais simplificada, não tem que tratar com assuntos tão complexos como diferentes culturas de animais, etc. Os cálculos ficam mais simplificados e o resultado para o produtor também. Aqui, a primeira coisa que o produtor se depara ao abrir o link da planilha é as instruções, certo? Assim como o caso dos biodigestores. Não irei me prolongar muito, pois essa planilha é exatamente igual à do biodigestores, dando apenas orientações sobre como utilizar a ferramenta, o significado dos indicadores financeiros e avisando sobre
uma possível imprecisão derivada da natureza da planilha, certo? Na parte da calculadora, também ela é dividida em 4 partes e, ao invés de premissas de produção, nós temos a premissa de consumo e gasto de energia elétrica, onde o produtor irá informar apenas o seu gasto mensal em reais e seu gasto mensal em quilowatts-hora, que ele consegue facilmente encontrar na sua conta de energia elétrica. Além de, claro, informar a insolação média da área que ele busca colocar o painel solar, né, a área que ele tem disponível na sua propriedade. Depois de informar os dados de financiamento, onde com as linhas que ele já viu na cartilha, ele consegue ver o prazo, taxa de juros e o total financiado, já sai na planilha de resultados a capacidade a ser instalada, que diz quantas placas solares ele vai precisar, a economia na conta de luz por mês e os indicadores de viabilidade econômica, além, claro, do fluxo de capital. Vale ressaltar que os painéis solares em geral possuem um TIR maior, um payback mais curto do que o caso dos biodigestores, certo? E por fim nós temos aqui a parte do Assumptions e do Build-Up. Primeiro no Assumptions, né? A gente consegue ver aqui a perda de eficiência, a insolação, todas as premissas foram utilizadas para a construção da planilha, certo? Além de, claro, as informações sobre cada uma das linhas de financiamento, em questão de taxas de juros, prazos e total financiado. E por fim, o Build-Up, onde os cálculos todos são feitos e o fluxo de caixa calculado, com base nas informações tanto do Build-Up quanto alguns inputs macroeconômicos.